Olá, olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar a falar sobre recrutamento. Na aula anterior a gente aprendeu a forma soma e divisão. Nessa aula a gente vai aprender a fazer porcentagem, que é muito importante, e performance, tá? O que é porcentagem de performance? Você vai descobrir quanto que você está gastando em um canal de divulgação de vaga e quanto que esse canal está te retornando. O que está retornando? 42%, por exemplo, eu recebi 100 currículos, está retornando 42 currículos do LinkedIn, está retornando 26 currículos do Indeed, então isso que é a performance, tá? Quanto que eu estou investindo e quanto que está retornando, para a gente saber qual que é o melhor canal de divulgação da nossa empresa, tá bom? Esse aqui é um passo muito importante, todo o restante aqui foi para esse momento de performance mesmo, tá? Então vamos lá? Aqui, ó, vou divulgar, mostrar para vocês. Aqui é, nós fizemos que tem uma fórmula, né? Também aparece a fórmula. E aqui, ó, a gente vai dividir o total de janeiro do LinkedIn pelo total geral. Que a gente vai descobrir quanto que a gente, a gente investiu, quanto por cento a gente investiu no LinkedIn. Então, um dividido pelo outro. Só que aqui tem um detalhe. Lembra que eu falei para vocês sobre ancoragem? Aqui, ó, se eu apertar F4, eu vou ancorar o H20, ou seja, se eu arrastar, ele não vai mexer, ele não vai alterar nem a letra, nem o número, tá? Se eu apertar F4 mais uma vez, ele vai para a ancoragem só do número. E se eu apertar mais uma vez, ele vai para a ancoragem só do, da coluna, tá? Só da letra. Aqui, ó, eu quero só da letra, por quê? Cada mês aqui tem que ser respectivo ao mês. Então, mês de janeiro, eu quero analisar o mês, o total do mês de janeiro. Mês de fevereiro, eu quero analisar o total do mês de fevereiro. Beleza? Então, a gente vai dar Enter. E mais para frente, lá na taxa de promoção, na taxa de contratação, a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre a ancoragem, tá? Que ela é bem interessante, mas um tanto quanto complexa. Então, aqui eu posso arrastar para tudo, e depois arrastar para tudo. É, conforme mais rápido. Aqui é só para vocês entenderem como que a gente fez a porcentagem, que nada mais é do que você seria mais ou menos isso aqui, ó. Vou fazer um gráfico e geralmente o pessoal entende melhor com gráfico. O gráfico de pizza, bem rápido mesmo, só para vocês entenderem. Então, o gráfico de pizza é o quê? O 100%, é o R$ 62,80. Ele está falando para mim que 26%, 26% é esse cara aqui, LinkedIn, 16% é o Undead e 19% é o Facebook, tá bom? Então, essa é a porcentagem, para a gente saber quantos por cento que eu estou investindo em cada canal de divulgação, tá? Agora, eu vou fazer o quê? Análise de capital de retorno do capital empregado. Esse daqui, ele é muito mais manual do que os demais. Por quê? Essa quantidade de entrevista, a pessoa, o analista, o assistente, o cara do RH, ele tem que ter esse zelo por essa informação, porque ele vai falar, olha, fizemos tantas entrevistas no mês de janeiro. Dessa quantidade de entrevista, aí eu quero que você entenda o seguinte, você pode criar um outro banco de dados, ou você pode usar esse banco de dados aqui mesmo, tá? Quantas entrevistas, porque outro banco de dados, ó, a gente pode vir aqui,
2, 3, 4. Tem 12, 13, 14, 15. Então eu vou inserir 15 números aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui a informação já veio pronta, né? Mas imagina que você tem essa informação aqui. Você fez 50 entrevistas, né? Então, seria ao contrário. Esse daqui vezes seria quantidade de entrevista vezes 5%. Que daria 2 entrevistas e meia. Então a gente vai colocar 2 entrevistas. Então aqui estaria tudo vazio, né? Aqui você teria uma soma. Uma soma desse valor aqui. Então aqui seria onde o analista de RH viria acrescentando no decorrer assim, do período as entrevistas que foi feito. E da onde que veio os currículos. Então o RH, o analista de RH, ele vai ter que ter esse cuidado de falar, olha, recebi tantos currículos do LinkedIn. Então ela vai ter que vir aqui e colocar 2 currículos do LinkedIn, tantos currículos do Indeed. Então isso aqui vai determinar quantos por cento que você está sendo assertivo, tá? Então, você tem esse modelo aqui e você tem o modelo onde vem pronto, né? No meu caso aqui já estava pronto. Então, assim, pronto, vou já 37, 19. Então, no meu caso aqui já veio pronto. 19. Então, no meu caso aqui já veio pronto. A quantidade de currículos recebidos por cada canal de anúncio. Eu vou deixar aqui essa planilha para vocês também já conseguirem trabalhar nela também. De novo, esse aqui é um Excel básico, tá? Ele não é um Excel avançado, é um Excel que você vai conseguir fazer. Se você nunca usou Excel, você vai conseguir fazer. Aí, ó, aqui eu já tenho as porcentagens, que nada mais é do que esse daqui dividido por esse, tá? E aqui eu vou ter a performance. O que é a performance? A performance seria mais ou menos assim. Eu investi 46% de reais nesse canal e eu quero no mínimo 46% de retorno de currículo. Esse aqui a performance seria 100%, certo? A performance aqui seria 100%. Por que 100%? Porque o que eu investi, eu tive retorno, tá bom? Então a performance nada mais é do que o que você obteve, né, o retorno que você obteve dividido pelo que foi investido. Então aqui já tem uma análise bacana. Quantos por cento, qual é a performance no mês de janeiro da plataforma LinkedIn na minha divulgação de vaga? 12%. Qual que é a performance do Indeed no mês de janeiro, no Indeed, no mês de janeiro? 141%. No Facebook, 10%. No grupo do WhatsApp e no site da Twitch, 100%. Porque você não tem custo, né? Então é 100%. Ou seja, aqui você só vai pegar e dividir o análise de retorno do capital empregado por canal de anúncio dividido pelo capital empregado. Então, retorno dividido pelo capital empregado. Tá? E aí você vai arrastar essa fórmula para cá. Só que é o detalhe, quando eu arrasto essa fórmula para um canal que não tem custo, ele me torna com um erro, né? Porque eu não consigo dividir
nenhum número por zero. Então, o que eu faço aqui? Ó? Aí você vai aprender agora uma outra fórmula que chama se erro. O que essa fórmula faz? Não deu erro? Deu. Se for erro, eu já sei que eu quero 1, que é 100%. Então ele está falando aqui, ó, toda vez que der erro, eu quero que você faça isso. Eu poderia falar, olha, toda vez que der erro, eu falo, olha, não tem custo. Poderia. Não tem custo. Então toda vez que der erro, é uma forma, uma variação do se, tá? Toda vez que der erro, eu posso falar, não tem custo. Ou eu posso colocar um apenas. Eu gosto mais de um porque a gente está usando números aqui. Então, quando a gente usa números e texto, fica muito mais difícil. Então, eu gosto de usar ou tudo número ou tudo texto. Tá bom? E aqui a gente faz um resumo. O que é o resumo? Custo de divulgação. Custo de divulgação. Tá? Custo de divulgação. O que é esse custo de divulgação? É o custo que a gente teve lá em cima. H3. Certo? É o custo de divulgação para 10 vagas. É custo por entrevista. Então, custo por entrevista, aqui eu peguei o seguinte. Eu peguei o salário de um analista, tá? Esse aqui é o custo direto. O salário de um analista, R$ 4.500, dividido pela quantidade de horas que ela trabalha. Quantidade de horas que ela trabalha por mês, né? 9 horas por dia, 20 dias por mês. E multipliquei por 2, que é o quê? A quantidade de horas que ela geralmente demora na entrevista. Então aqui a gente vai saber que para cada entrevista eu tenho que adicionar R$ 50. Porque é o custo da hora da analista, da hora do RH naquela entrevista ali. Tá bom? Então olha aqui, ó. Eu fiz o total de 50 entrevistas. Qual que é o custo? Então, você vai aprender aqui uma fórmula, que é a fórmula de multiplicação. O que é a fórmula de multiplicação? Custa a entrevista, se eu fiz 50 entrevistas e custa R$ 50 por cada entrevista, eu vou multiplicar um pelo outro. Igual custo total por entrevista versus a quantidade de entrevistas que eu fiz. Certo? Aí observe aqui, ó, que aqui ó, eu coloquei igual e não tem uma fórmula. Eu coloquei igual a célula de cima. Eu estou buscando informação de outro lugar, de outro lugar para essa planilha, tá bom? E agora eu finalizei com o custo por mês, que é o que? Eu vou pegar o custo de divulgação mais o custo de entrevistas e vou fazer um custo total, que é o que? Custo total é custo da divulgação mais o custo da entrevista. Não tem muito segredo, tá? É fórmula básica de matemática mesmo. E aqui eu vou ter o custo por entrevista. Na média de custo por entrevista, que é o quê? O custo total dividido pela quantidade de entrevista que eu fiz. Então, o custo por entrevista dá R$ 62,56. Então, isso aqui é muito importante para o RH, muito importante para um diretor de RH, para ele saber qual é o valor de uma entrevista na empresa dele. R$ 62,56. Aqui, ó. Agora, no ano, olha que interessante. No ano, ele gastou o total gasto R$ 35.595 com entrevista. Isso aqui não é nem com contratação, é só entrevista. É muito dinheiro só com entrevista. Então, por isso que eu falei para vocês lá no início desse módulo de RH, que a empresa não quer demitir você, ela demite só no último caso. Por isso que ela fica protelando a sua demissão, fica tentando recuperar. Então, você que é profissional tem que entender isso, é um custo muito alto, tá? E a gente vai fazer a média. E a outra forma que a gente vai aprender também, igual a média, com acento mesmo, tá? Média com acento. Aí eu vou selecionar
Eu não quero que o total entre na média, eu só quero de janeiro a dezembro. Então, eu vou selecionar igual soma, só que agora é média. Selecionar a soma e fazer aqui a média. Tá? Então, na média do ano, eu gastei 78,34 centavos por entrevista. Imagina, por entrevista. É muita grana. Tá? Então, esse aqui, o gerente de RH, o coordenador, o supervisor, o analista, ele tem que estar com isso aqui na ponta da língua, porque se a empresa vai aumentar o efetivo de, vamos supor, de 100 colaboradores para 150, e, e ela sabe que para cada entrevista que ela fizer, ela gasta 78,34 centavos, ela já vai ter uma estimativa para fazer o planejamento orçamentário dela. Então, isso aqui é muito importante para você fazer o seu planejamento orçamentário, tá? Na próxima aula, essa aula aqui foi um pouco mais longa, porque realmente ela não pode ter interrupções, tá? Foi um pouquinho mais longa, mas uma aula muito, muito gostosa de ter. Foi um pouquinho mais longa, mas na próxima aula a gente vai falar sobre seleção. A seleção, ela é um pouquinho mais agradável, eu acho, mas com mais parâmetros. Então, aqui a gente vai analisar vários parâmetros para chegar no resultado final. Já viu aquele líder que não sabe tomar uma decisão de quem contratar? É porque ele não tem um modelo de decisão muito clara. Geralmente é pelo erro não do líder, mas pela cultura da empresa, ou pela própria empresa não ter essa, 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 essa forma de olhar para o Excel como um aliado, sabe? Então, aqui, ó, na próxima aula você vai ver os parâmetros e como que os candidatos foram pontuados. A gente chama isso de cara da qualidade. Quem é de administração sabe o que eu estou falando, da engenharia de produção e tudo mais, sabe o que eu estou falando, que é a cara da qualidade, que é você pontuar e gerar uma gamificação para tomar uma decisão mais inteligente, também pautada em informações, em dados, tá? Beleza? E aqui você consegue moldar uma cultura, lógico. O tete a tete, o falar, o ouvir, o perguntar, não vai ser substituído por isso aqui. Isso aqui é um fator que você pode usar para determinar se aquela pessoa está apta ou não para exercer o cargo que você quer, tá bom? Mas o tete a tete, o falar, o conversar, a entrevista, aquele bate-papo interessante ali na sala de reunião, na sala de entrevista, ele nunca vai deixar de ser o mais importante. Isso aqui é para apoiar a sua tomada de decisão. Aí eu tenho um candidato bom e o outro candidato também é bom. Qual dos dois que eu vou escolher? Geralmente você vai pelo currículo, pela média de tempo de cada emprego, tá? Que é um fator determinante. Beleza? Pessoal, então até a próxima aula. A próxima aula a gente vai falar sobre seleção. Ela também é um pouquinho extensa, mas eu vou dividir ela em várias partes, tá bom? Se você estiver gostando, compartilha. Se você estiver gostando, e comenta. E também, se não estiver gostando, comenta também, tá? Vai lá nos comentários, fala, não estou gostando da aula, a aula tá muito chata, tal, 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 tal. Pode ir lá também comentar, beleza? Se tiver alguma dúvida, deixa sua dúvida nos comentários, que a gente vai estar falando com vocês. Valeu!